Bom dia! Sejam todos bem-vindos novamente ao programa E Agora José. Para quem acredita no poder das redes, nós acabamos de sair de uma conversa maravilhosa a respeito da importância do diálogo, no relacionamento com o nosso grande amigo Eigman Bezerra, e foi assim um assunto incrível. E aí hoje nós estamos fazendo diferente, porque temos esse assunto também extremamente importante, de grande contribuição para toda a sociedade. Então, ainda bem que esse vídeo vai ficar gravado, Depois eu peço que vocês compartilhem, porque esse assunto é um assunto de extrema importância. Nós estaremos falando então sobre as estratégias criativas no combate ao racismo, E nós estamos aqui recebendo a Ana Beatriz Prudente, ela que é gestora de economia criativa, ela é escritora nas revistas Fórum, Carta Capital, Jornal GGN e Conjur, sobre temas relacionados à política, economia criativa e sustentabilidade. Também consultora de agrosustentabilidade. Então, uma pessoa que já tem um trabalho incrível desenvolvido, E eu vou aqui chamá-la, ela já chegou, para que... Vamos aguardar. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Prazer. Tudo bem, Ana Beatriz? Um prazer te receber aqui, uma grande honra, Você faz um trabalho incrível e nós estamos hoje falando sobre um tema extremamente importante, Esse programa, Ana Beatriz, a gente depois deixa disponível, Nós temos um alcance aí de pessoas em vários estados brasileiros, algumas pessoas de outros países também, Eles estão acompanhando esse programa. Então, o que nós vamos deixar aqui gravado são informações importantes, São informações que precisam ser levadas adiante. Essa é uma maneira que a gente tem de contribuir para a sociedade, Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós vamos falar aqui, sobre as estratégias criativas no combate ao racismo, E vamos começar, então, falando um pouquinho, sobre esse assunto do racismo foi bastante falado, a partir daquele caso do George Floyd, E eu queria saber qual a sua contribuição, para refletir sobre essa situação. O que você pode contribuir conosco sobre esse caso específico? Olha, Vanessa, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz por ter sido lembrada para estar aqui. Eu acho que você está cumprindo um papel relevante, porque neste momento de pandemia, no qual as pessoas precisam ficar em casa, nós precisamos cada vez mais de um conteúdo que seja um conteúdo interessante, rico, Para que, já que vamos ficar em casa, que a gente possa aprender cada vez mais, Possamos sair melhores desse momento, Então, parabéns em primeiro lugar. Bom, em relação a essa questão do George Floyd, eu acho que a gente precisa pensar que há um problema. Eu acredito que deu um problema aqui com a internet. Se você estiver me ouvindo, Ana Beatriz, me parece que teve alguma questão aí com a internet. Você entra novamente, por gentileza. Ok. Acho que ela vai tentar novamente. E nós vamos começar falando a respeito desse assunto, porque foi a partir dessa situação, desse caso, que o assunto racismo veio à tona, começou novamente a ser falado e com grande importância mesmo, para que as pessoas despertem para aquilo que nós estávamos falando antes, anteriormente aqui com o Eigman,
nós estávamos falando a respeito exatamente disso, né? Andréa Reale, seja bem-vinda novamente. Então, deixa eu convidá-la aqui. A partir do momento que a gente enxerga esse todo, né, que somos parte, racismo e nada disso vai existir. Como bem falou nosso amigo Eman. Voltou. Oi, eu acho que caiu, né? Caiu. Bom, o que eu estava dizendo para você em relação a essa questão do George Floyd nos Estados Unidos é que não foi o primeiro caso. Quem acompanha um pouco a mídia norte-americana, estadunidense em especial, sabe que são muitos os casos de abordagens policiais violentas, tá? E que essas abordagens violentas muitas vezes terminam em mortes não muito bem justificadas, se bem que eu acho que morte nunca é bem justificada, mas contextos onde que pouco se entende o uso letal da arma de fogo ou de algum outro recurso para matar, né, a pessoa que está sendo ali presa ou abordada pela polícia, tá? Então, é uma coisa que vem já acontecendo há muito tempo, e eu acho que o caso do George ganhou uma projeção muito grande, porque foi um caso que foi filmado do começo ao fim. Então, a gente tem cada passo que se deu dessa abordagem, como as coisas se desenrolaram. É um filme triste de assistir. Então, fica claro que houve um abuso. Ele não dá espaço para que a outra parte fale, olha, não foi bem assim, né? Porque ele chega a dizer que não consegue respirar não sei quantas vezes, ele fala isso muitas vezes, né? E o policial continua ali pressionando a região do pescoço e da nuca com o joelho, não é? Então, eu acho que esse caso, ele virou símbolo por estar sendo filmado, que é muito parecido com uma fala que Will Smith disse há um tempo atrás, que é o racismo, ele não piorou, mas é que agora a gente pode vê-lo de forma mais nítida porque ele está sendo filmado, né? E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que corporações, e no caso a polícia lá, assim como a polícia aqui no Brasil, corporações são formadas por pessoas. Então, se você pensar numa corporação como a polícia, que é uma corporação muito grande, com muitas pessoas que fazem parte dela, ali você vai ter todo tipo de pessoa, não é? Então, você tem representado dentro dessa corporação, todos os valores da sociedade brasileira, quanto também os valores da sociedade norte-americana. Então, quando essas pessoas vão compor uma corporação, elas vão levar para dentro dessa corporação os seus valores, os seus sentimentos, quem elas são. Então, é importante não generalizar, porque com certeza dentro da corporação da polícia, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, nós teremos pessoas democráticas, comprometidas em realmente combater a criminalidade, em humanizar as relações, mas nós também teremos um contingente significativo de pessoas que vão levar para dentro dessa corporação os valores dessa sociedade. Então, vão levar o seu racismo, né? Vão levar um pouco da violência, porque nós somos uma sociedade violenta, né? Então, se a gente pensar em Brasil, se nós estudarmos toda a história do Brasil, nós veremos que somos um país onde aconteceram muitas revoltas, muitas guerras. Tem exemplo Canudos, mas tem muitos outros exemplos na história do Brasil. Então, quem se dedicar a estudar um pouquinho a história do nosso país, desde a chegada dos colonizadores portugueses até aqui o século XXI, nós temos muitos episódios violentos. Então, somos sim uma sociedade, né, Vanessa? Somos sim uma sociedade carregada de violência. E as pessoas têm isso dentro delas, né? De uma forma que nós precisamos trabalhar isso. Então, eu vejo que para situações como essa não voltar a acontecer, seja uma situação semelhante à do George Floyd nos Estados Unidos,
sejam situações semelhantes às que a imprensa brasileira andou apresentando da polícia daqui de São Paulo nos últimos dias. Alguns casos envolvendo a capital paulista, nos bairros de Jaçanã, Jabaquara, onde policiais foram flagrados aí em situações um pouco complicadas. Para que essas situações não aconteçam mais, é investir mais ainda na educação. E quando eu digo, a educação em dois sentidos aqui, tá? Tanto da corporação, tanto investir numa formação mais humanizada na formação desses policiais, isso é importante, para eles entenderem que reproduzir essa violência não vai nos ajudar, não vai tornar o país melhor, não vai tornar a sociedade melhor. Então a gente precisa que eles sejam mais cuidadosos na forma como conduzem as suas operações, até para darem exemplos positivos, porque policiais são grandes referências na nossa sociedade. As crianças se espelham neles, a gente mesmo, então é importante que eles reproduzam um bom comportamento, porque nós vamos segui-los de alguma forma, não é? Então, investir nessa formação, mas também investir na formação da população como um todo, né? Então, eu acredito que o primeiro passo é justamente conversar sobre violência, conversar sobre comunicação não violenta, procurar problematizar e discutir, debater por que os nossos jovens estão indo para o caminho da violência, para a criminalidade. Quais são os fatores que levam a essa criminalidade? Onde estão as famílias desses jovens? Por que as famílias não estão conseguindo protegê-los do aliciamento do crime organizado? Né? Então, é isso. Eu entendo que a situação do George Floyd, ela simplesmente é muito triste, mas ela simplesmente trouxe à tona uma realidade. E agora, já que a realidade está despida diante dos olhos de todos nós, o que faremos? Porque o problema não é só dos negros, o problema é da população como um todo, né? Porque lá nos Estados Unidos, os negros representam uma porcentagem menor da população. Mas aqui no Brasil, nós somos uma quantidade expressiva, os afrodescendentes brasileiros, não é? Então, mais de 50% da população. Então, se há um racismo institucional, se há um racismo estrutural no Brasil, ele está atingindo mais de 50% da população. Não é um grupo pequeno específico. Então, eu acho que diante desse número, deixou de ser um problema dos negros. Eu acho que é um problema da sociedade brasileira. E a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. Eu vou te falar uma coisa, viu? Dentro do trabalho, né? A gente está falando realmente, trouxe a questão da violência, né? Você trouxe a história do Brasil. E eu vou só complementar a tua fala, que a sociedade está tão violenta, né? Realmente tem essa formação, essa mente coletiva, e olhando para as famílias, né? Então, a violência doméstica, né? A violência da alienação parental, os crimes de família, eles estão aí com seus índices gigantes e que sabemos que nem assim são a verdade do que realmente ocorre. Porque muitas pessoas não chegam a denunciar. A gente só sabe os índices a partir das denúncias. Quantas pessoas sofrem violência dentro do âmbito familiar e não denunciam, né? E quando você fala aí da maior parte da população ser afro, você traz a abertura dos olhos, da visão, né, do quanto é importante olharem para isso. E por isso que eu falei para as pessoas da importância da tua vinda hoje, para falar a respeito disso, né? Costumo falar que as pessoas não enxergam, né? É como se fosse o princípio da invisibilidade mesmo. As pessoas não enxergam, né? Aquilo que não existe como referência. Então, é o que você falou. Quando a gente começa a analisar
quando a gente começa a dialogar, quando a gente começa a trazer essa realidade que agora ficou desnuda com esse caso, né? Agora passamos a enxergar o que ninguém estava olhando. E para o Brasil, de uma maneira fundamental, porque somos, né? Até pessoas que não parecem, né? Elas têm todas uma ligação com a história, a própria história do Brasil. Ela foi formada pelos negros, né? Por aqueles que vieram como escravos negros. E isso vai corroborar para toda a formação da sociedade. A gente precisa olhar para isso. E queria te perguntar também a respeito dessa questão, né? Qual você vê diferenças, né, na questão do racismo no Brasil e sobre outros povos? Como é que você enxerga isso? Olha, o racismo, ele vai acontecer, eu acho que em todas as sociedades, não só no Brasil, em todos os países, de alguma forma. Ele vai se manifestar de alguma forma, tá? E isso vai estar muito ligado à história daquele país, desde da sua estrutura social, como ela começou a ser montada, a como essa sociedade ela está hoje. Então, se você olhar ali para a Oceania, onde você tem a Nova Zelândia, você vai perceber, eu falo da Nova Zelândia porque é um país que tem sido muito comentado por ter superado a Covid-19, é um país que deu um exemplo muito positivo, mas que tem também os seus problemas internos, né? Então, os povos antigos que ocupavam boa parte do país, hoje estão lá ainda, não é? São os indígenas da Nova Zelândia e eles também sofrem bastante com racismo lá naquele país, com a dificuldade de se integrarem, né? Então, veja bem, eu estou dando um exemplo de um país que tem sido muito elogiado, mas que tem também os seus problemas raciais. Tá? Então, o que eu entendo é que o racismo ele vai aparecer em todas as sociedades de alguma forma, né? Tendo como alvo, muitas vezes, não necessariamente o negro, mas aquele grupo social que tem uma etnia específica, mas que de alguma forma foi marginalizada na história daquele país. Entendeu? Então, quando a gente pega a Nova Zelândia, você vê que os indígenas daquela região, os povos antigos que lá já estavam, não é? Eles ficaram marginalizados, eles tiveram mais dificuldade de conquista da sua cidadania, eles são os mais pobres daquela sociedade, não é? Não é muito diferente da realidade dos indígenas brasileiros e dos negros brasileiros. Então, em cada sociedade, esse assunto precisa ser observado com muito cuidado, com muito carinho, porque cada história é uma história. No caso dos Estados Unidos, houve um racismo muito exposto, um processo de segregação que ele foi praticamente, ou eu posso dizer que foi de fato, normatizado, ao ponto de que em alguns estados dos Estados Unidos era proibido, inclusive, o casamento de pessoas de etnias diferentes. Então, brancos e negros, por exemplo, não poderiam casar, não podiam casar em muitos estados, não é? Então, os Estados Unidos, ele teve esse racismo muito declarado e muito exposto. O que gerou muita violência para o povo negro dos Estados Unidos, porém, por outro lado, ele também promoveu uma união maior da comunidade afro-americana. Porque diante de um racismo que era tão explícito e era tão reafirmado pelo próprio Estado, onde as pessoas não tinham vergonha nenhuma de expor, diferente do Brasil, onde o Brasil nunca assumiu, né? Não, aqui nós não somos racistas, essa sempre foi a fala do Brasil, lá se assumiu que era. Fez com que o negro norte-americano ele se unisse de forma muito contundente, criando as suas associações, os seus grupos de profissionais negros de diversas áreas. Então, por mais que você tenha nos Estados Unidos a população negra entre os mais pobres, você também tem uma elite econômica negra muito expressiva, não é?
Então, por exemplo, eu conheço Atlanta muito bem, nos Estados Unidos. Atlanta é um lugar negro com uma elite negra absurdamente rica, né? Pessoas negras que vivem muito bem, que têm um status social muito elevado, né? Então, quando você pensa em elite em Atlanta, automaticamente você pensa em pessoas negras. Você não pensa normalmente em pessoas brancas automaticamente, não é? Para quem tiver curiosidade para conhecer a elite dos Estados Unidos, negra de Atlanta, tem um programa de televisão que eu acho que ele já está no Netflix, que chama The Real Housewives of Atlanta. É um reality bem divertido, tá? Ele não é nada intelectualizado, né? Não vão assistir buscando um programa com grandes contribuições intelectuais. É aqueles programas feitos para você dar risada, ele tem aspectos de futilidade, mas ele é interessante do ponto de vista sociológico, porque ele mostra as mulheres ricas que são donas de casa de Atlanta e elas são negras, não é? Então, é um fenômeno que aqui no Brasil a gente não tem de forma tão expressiva. Eu, por exemplo, venho de uma família de uma classe média negra muito estruturada, mas a minha família é uma exceção. Eu não sou uma regra no Brasil, né? Então eu pude viajar, eu pude estudar em bons lugares, eu sou uma pessoa negra, sofro racismo, obviamente, como todo cidadão negro, mas eu tenho uma barreira social que de uma certa forma me privilegia de certas situações. Porque a partir do momento que eu faço parte de uma classe média, eu não vou sofrer uma abordagem andando na rua de madrugada. Porque eu não ando na rua de madrugada. Se eu tiver que sair de madrugada, eu prefiro deixar para outro dia, eu posso me dar esse luxo. Agora, a pessoa negra, pobre, que está chegando do trabalho de madrugada, ela precisa andar na rua de madrugada. E ela vai sofrer, muitas vezes, uma abordagem violenta de madrugada. Eu não vou me colocar nessa situação de risco. Mas eu posso não me colocar nessa situação de risco. Porque eu tenho uma estrutura econômica que me permite me proteger de certas situações. Isso não quer dizer que o racismo não vai me alcançar. Eu posso estar passeando em um shopping e começar a ser seguida por um segurança, porque ele não está acostumado a ver pessoas negras consumindo, e ao me ver ali, ele vai conectar, ele vai usar a lógica do racismo, onde na cabeça dele, muitas vezes, a pessoa negra é o possível bandido, é o possível perigoso, na cabeça da pessoa racista, muitas vezes assim funciona, e ela vai seguir dentro de um estabelecimento comercial, dentro de um shopping, aquele cidadão negro que está ali passeando, consumindo. Então, eu já passei por isso? Sim, eu já passei por isso, né? Soube me defender porque eu tenho uma educação que me permite, não é? Então, veja bem, eu sofro menos racismo por ser de uma classe média? Não, eu não sofro menos, mas eu consigo me proteger de algumas situações porque a minha estrutura econômica permite que eu não viva certas situações, entende? Então, recentemente, ontem, bem recentemente, a mídia mostrou um caso de um rapaz, se eu não me engano, é no bairro do Jaçanã, aqui em São Paulo, eu não me recordo bem o bairro, eu acho que é Jaçanã, que foi, então, abordado pela polícia de madrugada. Ele estava voltando do trabalho, né, com aquela roupinha de trabalhador mesmo, de quem estava vindo de uma atividade profissional, e ele apanhou sem grandes justificativas. Ele gritava durante a abordagem: eu sou um trabalhador, eu sou um trabalhador, eu sou um trabalhador. Mas mesmo assim, ele sofreu uma abordagem excessivamente violenta, que não se justifica, né? E pelo que eu estou entendendo, a Corregedoria da Polícia de São Paulo está cuidando do caso com muita atenção, porque ficou uma coisa escandalosa. Então, o que eu estou dizendo é assim: eu, como uma cidadã negra de classe média, provavelmente não enfrentaria uma situação como essa, mas enfrentaria outras situações. É por isso que o racismo, ele não está só conectado a uma questão social.
A gente precisa desmontar essa ideia de que o racismo só acontece porque a pessoa é pobre. Não é porque ela é preta. É porque ela é preta pobre. Não, é porque ela é preta em primeiro lugar. E aí a pobreza, a questão econômica, ela entra como um fator a mais de vulnerabilidade para essa pessoa. Então, eu, como cidadã brasileira negra de classe média, já passei por situações de racismo, sim. Entende? E aí, quando você vai para os Estados Unidos, voltando no assunto que a gente estava conversando antes, você tem uma elite negra expressiva, você tem uma classe média negra bem estruturada, mas é verdade que quando a gente vê entre os mais pobres da sociedade norte-americana, você tem uma presença expressiva de latinos e negros, sim. Ana, e assim, diante disso que você me trouxe, né, dessa elite negra, né, de Atlanta, eu poderia colocar que isso foi exatamente pelo que você falou, foi formada uma rede, né, uma rede de conexões entre eles, né, justamente por causa do posicionamento dos Estados Unidos em relação ao racismo, e essa rede, um passou a fortalecer o outro. Então, houve uma conexão que potencializou. O nome do nosso programa é E Agora José, para quem acredita no poder das redes, né? Então, quando a gente começa a trazer a visibilidade de uma questão, passa a entender, né? Como teve uma pessoa aqui, a Tânia Bico, ela colocou aqui, sou descendente de negros, índios, portugueses e japoneses, que misturem, Tânia. E aí ela colocou no final, somos um, né? E é exatamente isso. Isso é o que nós queremos mostrar, que somos uma raça humana, né? E esse olhar para o tom de pele, né? Porque aquele é a pele amarela, aquele é a pele negra, esse é a pele branca. Esse olhar para a cor da pele, na verdade, é só uma crença mesmo de separação. Por causa da diferença, alguém é melhor do que alguém. Vem por causa dessa história, tudo bem, de uma construção cultural, né? De uma construção histórica, né? Mas, agora, nós estamos olhando aí, pegando esse exemplo que você trouxe, da elite negra que conseguiu, apesar do racismo, se desenvolver. Por que conseguiu? Porque foi formado uma rede. O teu trabalho, eu achei bastante interessante, né? Eu dei uma olhada no teu trabalho, daí eu já vou até formular uma pergunta, que é o tema da nossa conversa agora, né? Como, por exemplo, a economia criativa poderia ser usada como um instrumento nisso, né? Para fortalecer essa identidade, a autoestima da população negra, né? Como que esse conhecimento pode ser um instrumento para fortalecer e começar também a trazer uma visibilidade, as pessoas começarem a enxergar, né? Quando eu falo as pessoas, eu falo dos racistas, né? Para que isso seja trabalhado neles. Porque o racismo, ele é crime e ele também é uma espécie de doença, né? É uma falta de consciência de que somos parte do mesmo grupo, né? É uma crença errônea de que existe separação e que existe alguém melhor do que alguém por causa do tom da pele. Então, assim, reformulando. Tenho duas perguntas, duas questões a serem tratadas. A cor da pele e a questão de como a economia criativa pode ser utilizada como um instrumento de fortalecimento dessa identidade e dessa autoestima da população negra aqui no Brasil. Bom, eu acho que é primeiro importante ressaltar essa questão de que somos todos iguais, no sentido de que no sentido de que temos ali as mesmas capacidades que podem ser desenvolvidas. Temos as mesmas capacidades. A questão é que, por fatores sociais, alguns têm acesso a uma educação melhor, outros têm acesso a uma educação de menor qualidade. Né? Então, uma parcela da população que vai ter acesso a uma educação de melhor qualidade, ela vai se desenvolver melhor intelectualmente, ela vai poder trabalhar melhor as suas competências, as suas habilidades, porque encontrou um terreno fértil, educacional, que o abraçou e que o desenvolveu, não é? E, nesse ponto, eu me considero parte desse grupo, porque pude estudar em um colégio bom, que foi o Colégio Marista Arquidiocesano. Enfim, tive uma boa educação infantil como criança e como adolescente.
Mas a população mais pobre do Brasil tem acesso ao ensino público ainda muito problematizado. E entre a população mais pobre, você tem os negros na maioria dessa população, não é? Então, a gente pode dizer que uma parcela significativa da população negra brasileira não tem acesso a uma educação de qualidade. E isso explica porque atrapalha tanto o seu desenvolvimento. Então, você tem dois fatores aí muito complicados. O racismo, que ele está internalizado, que ele é estrutural, ele está presente na nossa sociedade, e que a gente só vencerá quando assumirmos que ele existe e começarmos a trabalhá-lo no sentido de combatê-lo. E também um acesso a uma educação pública ainda de qualidade ruim para essa população, né? Então eu vejo o crescimento da população negra no Brasil de duas formas. Primeiro, investindo mais na educação das crianças e dos adolescentes negros. E aí não é só das crianças e adolescentes negros, é das crianças e adolescentes pobres do Brasil, né? A gente precisa melhorar a escola pública brasileira, ela precisa ser uma bandeira de todos nós para melhorar a qualidade da educação da nossa população, não é? E depois o reconhecimento de que somos sim uma sociedade racista e que a gente precisa melhorar. Não é? Sabemos que quando a gente assume um problema, é muito mais fácil vencê-lo, tá? A economia criativa, ela é uma atividade econômica que terá como sua matéria-prima a arte, a cultura e a identidade, não é? Então, a gente vai pegar esses três elementos, né, e transformá-lo aí num produto, numa prestação de serviço e nos tornarmos players, que a gente chama, jogadores, pessoas ativas dentro dessa economia criativa, não é? Veja bem, a economia criativa, ela exige uma coisa muito interessante, que é o fator inovação. Porque se você vai gerar um produto, se você vai criar um serviço que é igual ao que todo mundo já oferece, dificilmente você será aí atraente para o seu público consumidor. Então, para você atuar dentro dessa economia criativa, é muito importante essa base educacional. Porque, por mais que sejamos seres criativos, e somos, eu acredito que a criatividade ela está muito forte dentro de nós, seres humanos, todos nós somos criativos de alguma forma, mas para inovarmos, para criarmos aí um novo serviço, uma nova tecnologia, a gente precisa ter esse alicerce de educação. Não tem como, não é? Então, o desenvolvimento dessa economia criativa para a população negra hoje, ela é mais frágil. Então, veja bem, o afrodescendente brasileiro, o negro brasileiro, ele tem uma cultura maravilhosa, muito bonita, não é? Sim. Vamos pegar, por exemplo, a feijoada. A feijoada é uma comida afro-brasileira, desenvolvida no Brasil pelos escravizados que aqui viviam. Então, a gente tem uma cultura negra brasileira muito rica e que é pouco explorada comercialmente pelo próprio negro. Então, se você for analisar as empresas que trabalham com temática afro, as empresas bem-sucedidas, tá? Os restaurantes de comida brasileira que exploram muitas vezes essa identidade afro, a maioria deles não são de pessoas negras. São de pessoas brancas que estão ali comercialmente trabalhando a temática negra. Então é importante a riqueza de toda essa cultura negra. São brancos que perceberam essa riqueza, né, e acabaram vendo ali uma oportunidade de geração de renda. Enquanto que a população negra, olhando para isso, com honra a sua própria história, né, porque a sua cultura, de onde veio a origem, né, quando eu falo honra, é um pouco do trabalho que eu desenvolvo. Então, teria um resultado grandioso, porque é uma maneira, quando você trabalha com isso, Ana, é uma maneira de você honrar seus ancestrais, seus antepassados,
na sua origem, né? E isso gera um resultado incrível. Então, voltando aqui para o que você estava falando. Então, é muito importante estimular o empreendedorismo da população negra, né? Porque, veja bem, o ato de você usar cultura, arte e identidade para gerar um serviço, para gerar um negócio, isso significa uma atitude empreendedora também. Por isso que eu digo que a economia criativa, e eu já falei isso em vários artigos meus, quem já pesquisou os meus artigos vai encontrar um pouco do que eu estou falando, eu sempre coloco que a economia criativa, ela é um nascedouro do empreendedorismo no Brasil. Então, se você pensar no boom desse empreendedorismo no Brasil, ele está muito ligado à arte, à identidade, à cultura, ele está muito ligado ao que somos, não é? Então, é muito difícil dissociar a economia criativa de empreendedorismo, tá? Então, é importante estimular essa população negra então, aproveitar essa oportunidade de ter uma identidade tão linda para se tornar empreendedor. Mas, o que acontece com a população negra? Isso são estudos que já revelam isso. O empreendedor negro, ele vai encontrar mais barreiras, de acordo com as pesquisas, que o empreendedor branco. Então, por exemplo, as pesquisas mostram, né? E aí eu vou citar alguns lugares que vocês podem encontrar essas pesquisas. Na USP tem um grupo de estudos chamado NEIMB, que é um núcleo de estudos interdisciplinares sobre o negro brasileiro, da USP, mas assim, há vários outros espaços onde se produzem pesquisas étnico-raciais dentro da Universidade de São Paulo. Então, acho que quem tiver curiosidade de ter acesso a essas pesquisas, vale a pena procurar na Faculdade de Educação da USP o professor Rosenilton, que desenvolve bastante pesquisas, bastantes trabalhos voltados para essa temática, não é? Então, o que as pesquisas mostram de uma forma geral? Que quando um cidadão negro vai ao banco pedir um empréstimo, ou ele vai em qualquer espaço de atendimento ao empreendedor, ele tem um tratamento menos atencioso, não é? Isso são pesquisas que mostram, não é? Que o atendimento, muitas vezes, que o cidadão negro recebe não é igual ao tratamento que é dado ao cidadão branco. Então, percebe que o racismo, ele é um fator forte na nossa cultura que acompanha esse cidadão negro em todas as atividades que ele vai realizar. Então, mesmo que ele seja uma pessoa negra com uma excelente formação, um espírito empreendedor, ele vai encontrar mais dificuldades, é o que as pesquisas mostram, que o empreendedor branco. Então, a gente precisa trabalhar o racismo na sociedade brasileira, porque a gente está fazendo com que uma parte da população não se desenvolva. E isso é ruim para todos nós, Vanessa. Porque, por exemplo, eu que sou uma mulher empreendedora, me interessa ter cliente, me interessa desenvolver projetos, me interessa expandir cada vez mais. E para isso, eu preciso de público. E para mim, tanto faz se o público é negro ou branco. O importante é ter público. Claro. Percebe? Então, se os negros brasileiros conseguirem se desenvolver melhor economicamente, de forma também na educação, com acesso a uma educação de melhor qualidade, toda a população sai ganhando, porque serão mais pessoas ativas economicamente, serão mais pessoas empoderadas do ponto de vista econômico, mas também de autoestima, não é? Porque muitas vezes o racismo, ele abala a autoestima da pessoa de uma tal maneira, e aí há muitos estudos que falam sobre isso, não é? Ele vai abalar a autoestima da pessoa de tal maneira que a pessoa negra, muitas vezes, tendo condições financeiras,
de consumir, ela deixa de consumir, ela deixa de ir a certos espaços, porque ela acha que não será bem recebida, porque ela já tem um histórico de já não ter sido bem recebida, então, eu não vou naquele restaurante, eu não vou. Então, veja bem, são pessoas que deixam de consumir porque acham, porque tem um histórico de não serem bem recebidas, então elas acham que se elas forem em tal lugar, elas não serão bem recebidas. São pessoas que muitas vezes as dores que o racismo causa na pessoa abala a autoestima, que ela muitas vezes deixa de comprar alguma coisa, fala aquilo ali não é para mim, não combina comigo, porque ela tá machucada, ela foi abalada naquilo que há de mais precioso, que é a autoestima dela. Então ela deixa de comprar muitas vezes uma coisa que é bacana, porque ela acha que aquilo não é para ela. Então eu vejo que se vencermos o racismo no Brasil, há dois fatores. Primeiro, a conquista da plena cidadania para esse cidadão negro, que é nada mais que justo, porque ele é humano e ele tem seus direitos humanos. E essa cidadania faz parte desse direito humano dele, mas é um ganho também econômico para todos nós. São mais pessoas, mais pessoas consumindo, mais pessoas dentro de um mercado ativo das mais diversas naturezas, entendeu? Ana, eu vou ler aqui algumas coisas que colocaram, né? A Tânia Bico colocou as diferenças que nos complementam, completam, somam e multiplicam. Quantas competências, habilidades, talentos desperdiçados, não aproveitados, né? A Andréia Reale, advogada, ela colocou aqui: há um grupo de estudantes na Unesp que se mobilizam para dar aulas gratuitas para estudantes que fazem vestibular, justamente para fazer esse complemento, né, do estudo. É uma linda forma de retribuir as oportunidades que nos foram dadas na vida. E é incrível, na verdade tem vários grupos fazendo isso, Andréia, que estão conseguindo contribuir, né, para tentar amenizar essa diferença por causa da educação pública, né, para que pelo menos essa pessoa agora tenha condições de entrar numa faculdade com uma estrutura melhor, né, e poder correr atrás desse prejuízo, né. E aí a Tânia colocou assim: Ana, precisamos sim melhorar, e a pergunta é: como podemos melhorar? Como podemos melhorar e contribuir positivamente com tudo isso? O que a sociedade pode fazer para poder contribuir com essa história, né? Com esse combate ao racismo? Né? E aí ela te elogia, ela coloca: nossa, Ana, uau, que consciente. Né? Olha, como eu acho que podemos colaborar, Vanessa? Veja bem, eu vou falar um pouco da minha colaboração, porque eu acho que cada um de nós encontra uma forma de colaborar. Eu tenho, assim, nas minhas atividades como gestora de economia criativa, só para as pessoas entenderem o que é um gestor da economia criativa. É literalmente um operário da economia criativa. O que a gente faz como gestor é ajudar no gerenciamento de estabelecimentos comerciais e prestações de serviço da área da economia criativa. Então, hoje, a minha atividade junto com a minha equipe é justamente auxiliar no gerenciamento dessas atividades da área da economia criativa. E eu percebi assim, e confesso que percebi, às vezes até tardiamente, porque eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que eu não parava para ver a cor dos meus clientes, não é? Eu amo o que eu faço, e eu sou uma pessoa assim, que eu valorizo o ser humano, E eu percebi depois de um certo tempo que a maioria, ou praticamente todos os meus clientes eram pessoas brancas. E eu falei, poxa, eu como uma cidadã negra brasileira, desenvolvendo um trabalho que é um trabalho tão bacana, e eu não ter clientes negros, eu não ter pessoas negras para as quais eu ajudo ou presto serviço, não tá certo. Então, eu fui procurar entender por que eu não tinha pessoas negras que me tivessem ali nos seus times como prestadora de serviço, como consultora. Eu fui entender por que eu não estava com essa clientela. E entendi também que havia uma barreira econômica desses empreendedores negros, porque como ele vem muitas vezes de uma origem
mais simples, ou mesmo não vindo de uma origem mais simples, ele vai enfrentar muitas barreiras, não sobra tanta energia ou não sobra muitas vezes tanta condição financeira para investir numa consultoria, porque ele lida muitas vezes com obstáculos muito assim difíceis. E eu vou dar um exemplo: liderança de equipe. Gestores negros têm muito mais dificuldade de serem respeitados pela sua equipe. E isso tem a ver com o racismo brasileiro. A gente não está acostumada no Brasil a ter chefes negros. As pessoas não estão acostumadas, é uma coisa que as pessoas estranham. O meu chefe é negro. As pessoas não entendem. Falam, por que ele é meu chefe? E aí, o gestor negro, o empresário negro, o empreendedor negro, ele muitas vezes vai encontrar resistência dentro da sua equipe, né? Que é aquele racismo se manifestando e que muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes ele é inconsciente. As pessoas estão manifestando o seu racismo sem perceber que aquilo é racismo. Então, imagina, gerir uma equipe já é muito difícil. Qualquer gestor, lidar com pessoas é muito difícil. Aí você tem ainda o fator do racismo como um estressor a mais. Então o gestor negro, ele fica muito mais assim... eu não vou dizer que é muito mais ocupado, mas a gestão de pessoas para ele se torna às vezes mais desgastante. É isso que eu estou querendo dizer. Então, veja bem, ele vai ter mais dificuldade para gerir equipe, ele vai ter mais dificuldade para conseguir um empréstimo ou uma assessoria de um serviço que atenda empreendedores, como eu falei já aqui. Às vezes, a maioria das vezes o tratamento é diferenciado negativamente para ele. Então, para ele chegar ao ponto de ter tempo, de procurar uma consultoria, ou ter condições de bancar essa consultoria, é mais difícil. Ou seja, ele vai ter alguns obstáculos para chegar até mim. Não é? E eu fui entender isso, né? Eu fui, aos poucos, entendendo que existia isso. E aí, como que eu fiz? Eu fui atrás, né? Eu comecei a procurar esses empreendedores negros. E aí tenho, hoje, 2 empreendedoras negras para as quais eu presto esse serviço sem cobrar. Porque eu entendo que a minha colaboração social, não é? Elas são, digamos que, uma parte pro bono do meu trabalho, né? E tenho também um empreendedor negro que paga. Não é só porque a pessoa é negra que ela não vai pagar, não é isso. É que no caso dessas 2 empreendedoras, há 2 fatores. Elas são mulheres, então elas sofrem com a questão da discriminação por ser mulher empresária, mulher líder. São pessoas negras, então são mulheres negras, então elas sofrem aí um machismo mais violento por ser mulher negra. E aí eu, como mulher negra, me senti na obrigação de fortalecê-las. Eu me senti com essa obrigação. Então, essa foi a forma que eu encontrei. Então, assim, por eu ter esses meus clientes, essas pessoas que eu já atendo há muito tempo, eu me senti com mais conforto. Eu usei da minha liberdade de ter aí uma parcela de clientes que eu atendo sem cobrar, não é? E que são essas 2 empreendedoras, né? Inclusive, uma delas cresceu a tal ponto que vai começar a me pagar. Ela falou, olha, Ana, você já está me prestando esse serviço, eu não vou dizer o termo pro bono, porque eu acho que não se encaixa muito bem, mas ela falou, você já vem prestando esse serviço para mim sem cobrar, prefiro dizer solidariamente, né? Então eu presto solidariamente esse serviço a ela. Como ela cresceu, ela se estruturou, ela falou, agora eu posso pagar, não é? Agora eu quero pagar. Então foi a forma que eu, dentro da minha atividade profissional, encontrei, não é? Eu encontrei. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade social na medida de que eu vejo que eu sou de uma primeira geração de gestores de economia criativa, é uma profissão nova, pouca gente conhece, então eu acho que eu sou de uma primeira geração. Então eu acho que algumas pessoas que estão começando olham para mim para entender o que é economia criativa, como entender o mercado, então eu tenho essa responsabilidade.
Nós temos pouquíssimas mulheres hoje negras que publicam em revistas, né? Então, eu sou uma das poucas que está aí publicando com uma certa frequência, porque escrever é uma paixão. Eu me defino profissionalmente como gestora de economia criativa e como escritora, porque escrever realmente é uma paixão. Então, eu acho que, humildemente, não me considero um símbolo de nada, mas eu acho que no exercício daquilo que eu faço, eu tenho que dar uma colaboração e ser exemplo de alguma coisa. Eu vou te falar, a tua sensibilidade, foi a tua sensibilidade que te levou para isso. E assim, você acabou de trazer um grande exemplo que as pessoas podem fazer, né? Pensar cada um em si e que pode ser feito para contribuir com tudo isso. Então eu quero te agradecer profundamente, foi uma honra te receber aqui, né? Você contribuiu, você trouxe uma consciência maior, né? Uma visibilidade de como as pessoas podem agora se movimentar, né? Para contribuir com essa causa que é humana, é causa de todos nós, independentemente do que existe de diferença, né? Nós somos iguais, então não há desigualdade. A gente olha a diferença como tudo aquilo que é importante para agregar, né? Como a Tânia Bico trouxe aqui para a gente, quando a gente acolhe nossos irmãos, né? Em todas as suas diferenças, nós nos tornamos mais ricos, né? Nos tornamos mais felizes, porque são parte de nós. Eu quero te agradecer todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. O programa voou, já vai completar 1 hora, né? Eu te deixo, então, com 2 minutos para fazer as considerações finais. Bom, eu sou uma grande estimuladora do empreendedorismo. Acho que é algo que é importante para uma sociedade ter pessoas empreendendo e as pessoas precisam entender o que é empreender. Empreender não é só abrir um negócio, é ter uma atitude empreendedora, é querer trazer uma colaboração para a sua sociedade, para a sua comunidade, de uma forma inovadora, não é? Então, eu peço que os empreendedores tenham sempre preocupação com inovação. Então, busquem inovar, se mantenham antenados, leiam jornais, revistas de segmentos diferentes, de orientações políticas diferentes, para vocês terem sempre 2 versões, 2 opiniões sobre o mesmo fato, para vocês formarem depois a opinião de vocês, não é? É muito importante que o empreendedor, ele não tenha um olhar viciado da sociedade, ele precisa ter um olhar rico, já que ele vai atender o público, e ele precisa atender o público da melhor forma possível. Se preocupem com a questão da sustentabilidade ambiental, né? Não pensem que é um assunto que está distante de vocês, porque não é verdade. Antes mesmo dessa pandemia, a cidade de São Paulo enfrentou as chuvas torrenciais terríveis logo no comecinho do ano. É que muita gente já não se lembra mais disso. Foi, acho que, um dos maiores índices pluviométricos que nós já tivemos na capital. Quando chove, as enchentes, né? Esse sistema, a nossa tubulação aí de esgoto entupida, com lixo. Então, veja bem, a questão ambiental chega até nós, nos centros urbanos também, não é? Eu faço essa economia criativa, essa gestão aqui no centro urbano, mas também na área rural. Então, eu sei o quanto os empreendedores rurais, os pequenos e médios produtores sofrem com as alterações climáticas inexplicáveis, não é? Então, eu acho que se cada um tiver consciência de que o seu negócio, quando o seu CNPJ nasce um ser com direitos e deveres. A gente precisa conscientizar o nosso empresariado e formar uma nova geração de empresariado mais comprometido com o sistema, com tudo. Então, quando o seu CNPJ nasce, ele tem deveres e direitos. E um dos deveres do seu CNPJ, da sua empresa, é cumprir com responsabilidade social, não é?
e a responsabilidade social ela se dá de muitas formas. Então estude como você pode dar a sua contribuição social e honrar com essa responsabilidade social. É isso que eu quero falar só. Perfeito, Ana. Muito obrigada, tá? Gratidão. E assim, que você continue crescendo muito e que esse conhecimento possa se expandir para mais pessoas conhecerem o seu trabalho, né? E poderem aí também seguir para essa nova geração de empresários, de empreendedores mais responsáveis, honrando a raça humana e honrando todo o meio ambiente, né? Então, muito obrigada, gratidão e sucesso para você. Obrigada, tudo de bom para vocês aí.